Embora Deus tenha estabelecido o rei em poder, aquele que era, ao mesmo tempo, o condutor vitorioso do seu povo, os laços da aliança não são ainda restabelecidos. A arca ainda lá está, onde a piedade particular a tinha acolhido, quando o próprio Deus devia ter sido a guarda da sua própria glória. Davi quer colocá-la lá, onde o seu trono está agora estabelecido. Ele quer que o Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, seja honrado e seja ao mesmo tempo a glória do trono do rei de Israel. Estas duas coisas estão ligadas no seu pensamento. Ora, a realeza de Melquisedeque ainda não estava em exercício, nem mesmo em tipo, porque Melquisedeque é rei de Salém, quer dizer, rei da paz. Deus conservava ainda a sua própria glória. Podia abençoar Davi, rei eleito e ungido, mas a ordem de coisas que reunia tudo sob a autoridade do rei não estava ainda em vigor. Devia ser estabelecido mais tarde, sob Salomão. Israel devia ter reconhecido a ordem requerida por Deus. Ora, procurando honra a Deus, Davi pensa em si mesmo. E não há, em definitivo, senão uma imitação incorreta do que tinha feito os sacerdotes dos filisteus, sob a impressão produzida pelo medo do Senhor. O resultado não foi feliz. O homem procura apoiar aquilo que o homem tinha feito, mas, para o fazer, ofende a glória do Senhor e cai perante a sua majestade. O Senhor reivindica a sua glória, ainda não habita no meio do seu povo. Desgostoso e ao mesmo tempo assustado, desgostoso porque o seu coração procura verdadeiramente a glória do Senhor, embora não estivesse à altura dessa glória e tivesse esquecido a majestade daquele que ele desejava ter mais perto de si. Davi deixa a arca em casa de Obed-edom, e é ali que o Senhor mostra que lhe apraz abençoar onde a sua majestade não é esquecida, de maneira a disporem dele como lhes apetece. Quando se ofende a sua majestade, Deus mantém-na assim como manifesta o que ele é, pela bênção que concede. O coração e os efeitos de Davi são restaurados. Manda transportar a arca da casa de Obed-edom e colocá-la num tabernáculo que lhe tinha preparado. Aqui vemos apenas Davi e vemo-lo revestido do éfode. Ele é o chefe do seu povo quando restabelece a relação entre eles e o seu Deus, e isto com alegria, com cânticos de triunfo e com sacrifícios. É também ele próprio que abençoa o povo, sendo em tudo isto o tipo notável do Senhor Jesus e do que ele realizará em Israel nos últimos dias. Tudo isso, porém, não era construir o templo, obra reservada para o príncipe da paz. Davi era o rei, pela fé chefe de todo o povo, atuando até um certo ponto e, pela fé, atuando como sacerdote, segundo o princípio de Melquisedeque. Mas a bênção e a ordem ligadas a esse título ainda não tinham sido estabelecidas. O rei oferece sacrifícios, abençoa o povo. Como único chefe, tinha reunido todo Israel, tinha vencido seus inimigos. Mas, tudo bem considerado, era uma época de transição. A Arca da Aliança estava ainda numa tenda. Davi tinha triunfado, mas não gozava de paz senão transitoriamente. Todavia, esse estabelecimento da arca sobre o monte de Sião fazia época, porque Sião era o monte da graça real, onde o rei tinha sofrido e, embora tendo sofrido, tinha estabelecido seu trono em poder e em graça em relação com Israel. É isto que dá a chave do capítulo 14 de Apocalipse, livro em que o Cordeiro é sempre, parece-me, esse Messias que sofreu, mas que está sentado no trono de Deus, esperando a manifestação da sua glória.
assentado nesse caráter, embora como tal, ele, Jesus, tivesse realizado coisas muito mais importantes, porque a salvação e o Senhor são bem mais excelentes do que o reino. E é do reino que, evidentemente, nos ocupamos aqui. Estou certo de que os 144.000 que estão com o Cordeiro no Monte Sião são aqueles que sofreram por amor do Messias, no espírito dos seus próprios sofrimentos, no meio de Israel. Tem parte com Jesus na sua posição real em Sião e o acompanham-no a toda parte aonde ele vai. Então, moralmente, bastante perto do céu para aprender o cântico que ali se canta, o que mais ninguém sobre a terra pode aprender. Eles são as primícias da terra. Não estão no céu. Não estão no céu. Isto explica também Hebreus, capítulo 12, versículo 22, onde encontramos Sião em contraste com o Sinai, onde o povo tinha sido colocado sob a sua própria responsabilidade, tendo a lei a sanção que o temor da presença do Senhor lhe dava. Porém, na passagem citada, Sião distingue-se bem claramente da Jerusalém celestial. Não duvido que deva existir, no fim, uma relação semelhante entre Cristo e o remanescente do seu povo, que o esperou. É um período durante o qual Jesus é plenamente triunfante e atua em poder como rei, mas ainda não governa em paz, e durante o qual forma, desenvolve e estabelece as relações dos seus consigo mesmo sobre a terra, nos seus triunfos e na sua realeza, segundo os direitos da qual ele subjuga os seus inimigos. Os salmos abrem-nos também, profeticamente e em figura, esta parte do reino de Cristo. Veja, por exemplo, o Salmo, capítulo 110. Após ter feito assentar o Senhor de Davi à direita da majestade nos céus, o Espírito Santo diz: O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: Domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, dessa manhã da sua glória, do alvorecer do dia. Será o orvalho da tua mocidade, dos jovens que o seguem. Este é o Salmo. Todo esse Salmo desenvolve esta mesma ideia, a realeza guerreira de Cristo, tendo Sião, a escolhida de Deus, como sede e como ponto de partida nas guerras triunfantes do Messias. Mas prossigamos a partir deste último ponto. Após ter descrito a ruína de Israel, o Salmo 78, capítulo 78, mostra-nos o Senhor que se exalta, mas põe de lado todos os direitos à herança e aos testemunhos dos seus caminhos com Israel anteriormente, porque, em 1 Crônicas, capítulo 5, José tinha o direito de primogenitura. É dito: elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião, que ele amava. Elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Este salmo, é verdade, faz menção do seu santuário, mas o monte sobre o qual foi construído não é nunca representado como objeto da eleição de Deus, vai mais longe do que a nossa história atual, mas aplica a eleição a Davi e a Sião. O Salmo capítulo 132 apresenta-nos precisamente os sentimentos que o Espírito Santo inspirou a Davi quando colocou a arca no monte de Sião. É apenas uma tenda, mas é a do poderoso de Jacó sobre a terra. E o Senhor escolheu Sião. Ali florescerá a coroa de Davi.
Note-se que, de cada vez, a resposta do Senhor ultrapassa o pedido e o desejo de Davi, belo testemunho da rica bondade de Deus. O descanso do Senhor está no meio do seu povo. Ele quer gozar desse descanso aqui, no meio dos seus, embora sua glória esteja no templo e seja lá que cada um fale dela. Mas esta glória e esse descanso ainda não tinha tido lugar no deserto. Israel estava em viagem e o Senhor, que habitava no meio do povo, ia à frente dele para lhe buscar um lugar de descanso. Note Números capítulo 10, versículo 33. Já não era o caso em Siló, onde o seu descanso no meio do povo dependia da fidelidade de Israel. É dito: desamparou o tabernáculo em Siló e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Salmo capítulo 78, versículos 60 e 61. A eleição e a graça cumpridas por meio daquele que tinha sido eleito do povo, Salmo capítulo 89, versículo 19, estabelecem o descanso de Deus no meio dos seus. Há ainda uma observação a fazer acerca do Salmo capítulo 132. Vimos que Deus mantém a sua majestade no seu governo e não permite que alguém toque na sua arca. Deixa a Davi o tempo suficiente para conhecer que Deus é um Deus de bênção e de graça, mas, sejam quais forem as boas intenções dos seus, é preciso que a verdade, e é o que ele é, e é o que Deus é, seja claramente demonstrada nos seus caminhos públicos. Se fosse de outro modo, se o governo de Deus não fosse estável, tudo desabaria em ruínas. O homem deixar-se-ia constantemente arrastar pela sua leviandade para fazer a sua própria vontade. É verdade que Deus é pleno de paciência e que, após ter estabelecido relações entre o seu povo e Deus mesmo, atua de harmonia com essas relações, tanto tempo quanto for possível, embora, por vezes, tenha de castigar. Mas, finalmente, vem o julgamento. No caso de que nos ocupamos, Deus tinha, no cativeiro, rompido essas relações inicialmente estabelecidas pela sua permanência entre os querubins. Tinha entregado a sua força e a sua glória nas mãos do inimigo. Davi, vitorioso, restitui-lhe o seu lugar, mas sobre um princípio novo, o da graça e do poder. Porém, o exame do Salmo 132 leva-nos a descobrir sentimentos muito mais profundos, um coração que estimava a glória de Deus no meio do seu povo, de uma maneira muito mais desenvolvida e muito mais íntima do que indicavam e exprimiam a pompa exterior e o cortejo em que Israel podia tomar parte, sentimentos a que Deus responde de outra maneira, que pela morte de Uza, ou de Uzá, aquele que tocou na arca. Na verdade, este salmo, capítulo 132, foi escrito após as impressionantes comunicações reveladas em 2 Samuel, capítulo 7, como demonstram os versos 11 e 12. Ensinam-nos, no entanto, qual era o espírito em que Davi tinha ido buscar a arca e o desejo ardente do seu coração de encontrar um lugar para o Senhor, o que, como vimos, Cristo cumprirá. Isto é, parece-me, a consciência desse desejo que, nessa ocasião, deu lugar à falta de Davi. O que é, pois, o homem? Na consciência desse desejo, procura pô-lo em execução e esquece um pouco da glória suprema de Deus, o pecado que tinha afastado Deus do seu povo e a majestade que lhe é própria. Quando Deus atua segundo as exigências dessa glória e fere o homem que oferecia a Davi o seu concurso para realizar ou para a realização do desejo do seu coração, Davi irrita-se.
A morte de Uza foi a consequência do comportamento de Davi. E este revolta-se contra o Senhor quando essa consequência teve lugar. Era bem a carne que ali estava. Deus tornou Davi sensível ao que convinha ao serviço do Deus de Israel. Veja, por exemplo, 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 12 e 13. E revivificou a sua alma, fazendo-lhe ver que era Deus a verdadeira fonte de bênção, e que o retorno da arca era também o retorno da bênção. Além disso, a posição de Davi, conservando com efeito o sentimento da glória do Senhor no meio da sua elevação, como este Salmo 132 nola apresenta, e moralmente, de toda a beleza, tem um alcance muito mais particular quanto às dispensações divinas. O lugar que ocupa Salomão, quando dá dedicação do templo, apresenta, sem dúvida, um quadro mais impressionante. O sacerdócio de Melquisedeque encontra-se ali na sua simplicidade e na sua plenitude, mas isso era o fruto do cumprimento da bênção. E o estado moral daqueles que ali tomavam parte era muito menos o fruto de um exercício profundo do coração e da comunhão íntima com Deus do que a sua consciência, estando assim muito menos ligado à esperança inteligente de Cristo. Salomão goza da realização da glória com a qual, no seu verdadeiro cumprimento em Cristo, Davi contava pela fé. Salomão não sobe mais alto do que a fé de Davi e a responsabilidade do povo que daí decorria. O templo o confirma. Davi eleva-se mais. Aprende a intenção de Deus quanto à sede da realeza do Senhor, e quando a fé era indispensável, ele torna-se, tanto quanto isso era possível, rei sacerdote, e por consequência sobe até ao próprio Deus, que é a origem desta realeza sacerdotal. Ensinado por Deus, compreendeu a eleição de Sião, sede da glória real de Jesus, e, nesse sentido, a sua posição moral, quando dançava diante da arca como um homem obscuro e, para a sua vergonha aos olhos do mundo, parece-me ter tido mais elevada que a de Salomão no seu estrado de bronze. A arca é ainda o sinal do restabelecimento do poder de Deus no meio do seu povo, por esse laço moral, mas esse restabelecimento tem lugar em figura pela vitória e pela energia de Cristo, que prevaleceu sobre os seus inimigos, como terá lugar e não apenas no gozo da glória. Em toda esta parte da sua história, não falando da sua falta individual, Davi é mais pessoalmente um tipo de Cristo. É quando isto se torna difícil que ele estabelece as relações do povo com Deus. Antes do reino de paz e antes de o poder ter levantado os obstáculos que depois levantou, Davi sacia e abençoa o povo, como Melquisedeque. As bênçãos decorrem da sua pessoa, em presença do que a tal se opõe ainda, e apesar de todas as dificuldades que tem de enfrentar. Davi toma ainda a posição de servo imediato de Deus por graça. Não é sacerdote no seu trono, mas o rei faz-se sacerdote, e isto em cumprimento do seu serviço. Samuel, como dado ao Senhor, estava vestido de um éfode de linho. Era a veste sacerdotal, mas não era sacerdote segundo a ordem de Arão. Servia no tabernáculo pela graça e pelo Espírito,
como uma pessoa eleita e separada para Deus. Estava nos seus direitos, mas era da parte de Deus em graça. Quando a sombria noite de Icabode ameaçava já o povo com as suas trevas. Aqui é o rei que, tomando esse lugar, reveste o éfode de sacerdote, e não as vestes que Deus tinha dado aos sacerdotes para glória e para ornamento. Davi reveste aquelas que distinguiam o sacerdote enquanto tipo da pessoa de Cristo sacerdote e que diziam respeito à essência da sua função. Na realidade, ele faz-se levita, isto é, santificado para servir diante da arca na presença do Senhor. A ideia dominante que se liga ao éfode é que aquele que o veste se apresenta perante Deus. Mas, embora apresentando as suas petições, Melquisedeque apresenta-se perante o povo, embora esteja perante Deus para o povo, como rei e sacerdote no seu trono. Tendo oferecido seus sacrifícios, o rei abençoou o povo. Faltava vencer os filisteus, os sírios e ainda outras nações, mas os laços do povo com Deus estavam restabelecidos e seriam mantidos em segurança pelo rei em Sião, embora a arca, a qual esses laços se reportavam, estivesse ainda sob tapeçarias. A bênção era também assegurada da parte do rei, daquele que tinha reunido em si o sinal da aliança, e o rei eleito no lugar escolhido por Deus, em que, para tanto, era ainda servo. O éfode não pertencia a Melquisedeque, mas, honrando o Senhor, que tinha guardado o povo, aquele que usava o éfode mantinha como sacerdote a bênção do povo ao pé de Deus. Mical, que, segundo o espírito de Saul, seu pai, não sonhava senão com uma glória carnal, não pode participar dessa bênção. A humilhação perante o Senhor era-lhe incompreensível. Não conhecia nem saboreava a sua glória, nem a alegria de o reconhecer como único Senhor do coração. O que concernia a Saul não poderia ter parte no reino de Davi e não poderia sofrer com um rei rejeitado e desprezado. Enfim, é o rei dedicado ao Senhor e ao povo que lhe assegura a comunicação, a bênção, e não um rei caracterizado acima de tudo pelo gozo de uma bênção estabelecida, como é o caso de Salomão. Ora, o primeiro destes dois estados representa, segundo me parece, Cristo, tal como tem sempre sido em princípio e em direito, e particularmente tal como será após a destruição do anticristo e antes da destruição dos inimigos que ainda se oporão ao estabelecimento do seu reino de paz. O seu povo, todo Israel, será reunido sob o seu domínio. O cetro do seu poder sairá de Sião, e ele dominará no meio dos seus inimigos. Compare o Salmo 110. Mas isso não será ainda cumprido, ou pelo menos, repetindo, mas isto não será ainda o cumprimento do Salmo 72. Você terá que ler o Salmo 72 para entender. Nem de Zacarias capítulo 6, versículos 12 e 13. Também você deveria e deverá ler esses livros e esses capítulos e esses versículos. Vejamos ainda o Salmo 2, onde Cristo é considerado como Filho de Deus, nascido na terra, e onde os seus direitos universais, a posse da terra, que daí decorre, são verificados e reconhecidos por Deus e proclamados como Rei. No Salmo 110, o Cristo é elevado à direita de Deus, esperando que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. No Salmo capítulo 8, ele é o Filho do homem e todas as coisas lhe estão sujeitas. Sob Salomão, todo o reino se regozija de todo o bem que o Senhor tinha dado a Salomão, assim como a Davi. Aqui, o próprio Davi fornece pessoalmente o que era necessário para saciar o povo.
e manda distribuir a cada um boa porção. O Salmo 2 mostra-nos o rei estabelecido no seu santo monte em Sião, filho de Deus, gerado no tempo, coisa distinta da sua relação de filho com o pai antes que o mundo existisse, doutrina ensinada em João capítulo 1, Hebreus capítulo 1, Colossenses capítulo 1 e ainda em outros lugares. Como tal, reconhecido pelo Senhor Deus e Pai e os reis da terra, intimados a submeterem-se a ele. O Salmo 8 fala-nos dele, de Cristo, como Filho do homem, a quem todas as coisas estão sujeitas, segundo os eternos desígnios de Deus. No Salmo 110, aquele que tinha sido desprezado e rejeitado, sendo elevado à direita de Deus, deve dominar no meio dos seus inimigos. Vejamos os Salmos 24 e o 102, para comparar esses pensamentos. No primeiro, ele é reconhecido como o Senhor dos Exércitos, o Rei de Glória, após ter vencido os seus inimigos. No segundo, o Salmo 102, é reconhecido como sendo o próprio Criador de todas as coisas. Voltando para abençoar a sua casa, porque Davi tem uma casa que é sua, a qual ele volta depois de ter abençoado a Israel. A sua casa é algo que está mais perto dele do que Israel. E Mical, como vimos, não podia verdadeiramente pertencer a ele. Davi encontra sua alegria em humilhar-se perante o Senhor e repreende Mical de forma bem acabrunhante.